Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Compliance on Time. Hoje nós estamos com a Marcela Bloch. Marcela, bem-vinda, obrigada pela tua presença. Eu que agradeço, boa tarde a todos. Prazer estar aqui falando com a Letícia, uma das minhas grandes referências no compliance. Imagine, recíproco, eu que agradeço mesmo pela tua disponibilidade, interesse e poder compartilhar um pouco do teu conhecimento conosco. Gente, para quem ainda não conhece, a Marcela é advogada, formada pela PUC-Rio. Ela tem pós em Direito Empresarial pela FGV. Ela também é sócia da Global Compliance e da Bloch Consultoria Legal. Além disso, ela é autora de 5 livros, um deles, inclusive, para quem me pergunta, eu sempre indico o livro da Marcela, dentre eles o intitulado Compliance e Governança Corporativa, que está indo para a 3ª edição. E também do artigo Nova Lei Anticorrupção e Compliance. Além disso, né, tem um currículo extenso, eu até pedi para ela resumir aqui, mas ela realmente tem um background importante para a gente ressaltar. Ela também é professora do IBMEC, da OAB e de outras instituições, além de palestrante nacional e internacional. Por fim, a Marcela também é membro do Compliance Women Committee do Rio de Janeiro, também faz parte do grupo nacional, né, mas está aí localizada no Rio. Para quem não conhece, é um grupo de mulheres atuantes na área de compliance, eu aqui no Paraná, e a Marcela no Rio. Marcela, de novo, obrigada, então, pela tua presença. Que agradeço, imenso privilégio estar falando com você. Imagina. De Pacon, da Gordia, uma das imagens. E você é uma das pessoas que mais repercute uma boa imagem no compliance. Obrigada mesmo. Falar sobre isso. Bom, o nosso bate-papo de hoje é sobre imagem, reputação, compliance, até onde essas ferramentas e todo o programa de compliance, então, interfere positivamente e as empresas conseguem colher bons frutos em relação a essas iniciativas. A gente sabe que é uma dificuldade, né, Marcela, muitas vezes convencer os executivos ou quem não conhece tão bem um sistema de compliance sobre a importância e os benefícios intangíveis que isso gera. Então, minha primeira pergunta para você é: até onde ter compliance melhora a reputação de uma empresa que já é bem posicionada no mercado? Obrigada pela pergunta, ela é ótima. Eu acho que o compliance, muito mais do que estar em conformidade com a lei, tem muito a ver com ética, né? Tem muito a ver com a transparência. Então, quanto mais ética é a empresa, quanto melhor é a imagem da empresa, mais ela vale. Não só no que toca a governança corporativa, né? Enfim, os valores mobiliários, como também a imagem para os stakeholders, né? Aí eu vou dar aqui alguns exemplos de falta de imagem. Imagina o que foi para a Odebrecht, por exemplo, ter colocado em jornais de grande circulação que ela agiu em fraude. A reputação dela, a imagem dela foi por água abaixo. Eu dou aula no BMEC e eu lembro de ter falado em sala de aula em 2018 de uma capa de uma revista, que era da Exame, na verdade, da Você S.A., de junho de 2017, e a capa era isso, era como o risco de reputação das empresas repercute negativamente. E aí, segundo a pesquisa, uma vez que o copo cai, você não consegue fazer com que ele funcione de novo. Você pode até colar, mas, enfim, quebrado. E aí ele dura mais ou menos uns 5 anos para essa imagem da empresa voltar ao que era antes. E a empresa, pasme você, pode vir a perder 80% do seu valor de mercado. Então, assim, da mesma forma que a gente namora, que a gente é atraído por pessoas com os mesmos valores, assim também o fazem os consumidores, os stakeholders como um todo. Então, a questão da reputação, aqui é bom também a gente falar um pouco da diferença, tá? A reputação tem mais a ver com a questão, talvez, da pena, né? O risco de reputação é um dos piores riscos quando do momento da nossa due diligence, por exemplo. Então, os países que estão em países, as empresas, perdão, que estão em países com grande risco de reputação, risco de corrupção, eles são vistos de outra forma. As empresas que têm grandes processos judiciais, trabalhistas, enfim, têm risco de corrupção, repercute negativamente na reputação delas. Excelente. Sua resposta foi curta, mas foi muito densa, com muita informação rica. Eu anotei aqui, né, questão da ética, da transparência, e quanto melhor a tua imagem, mais essa empresa vale. E eu gostei que você trouxe alguns indicadores, alguns quase que KPIs, né, os 5 anos para a imagem voltar e a perda de 80% do valor de mercado. Então, nós sabemos que, às vezes, esse processo de convencimento não vem tanto em mostrar o valor que vai se aferir da implementação disso, mas o que se pode perder. E aí você finaliza atrelando com o risco reputacional, que é esse da perda, e também trazendo a relevância do alinhamento dos valores do consumidor com a empresa.
É uma Eu costumo dizer que visão... compliance é uma grande vantagem competitiva, né? Entre uma empresa que tem compliance, que tem credibilidade, tem uma imagem sustentável, e a que não tem, quem você vai escolher? A imagem que está bem, né? Está bem na fita, né? A imagem que tem a empresa que tem boa imagem perante o público. Maravilha, eu acho que esse novo normal, entre aspas, que passa a se configurar, enaltece ainda mais essa opção que o consumidor tem por escolher, eu chamo de empresas cool, empresas legais. Eu quero ser um consumidor de uma empresa que está alinhado com os meus valores. Eu tive uma experiência há alguns dias já e nós estamos experimentando uma vida um pouco mais minimalista, com menos recursos, com menos quantidade de coisas. Enfim, só o básico essencial, mas de boa qualidade. E queremos realmente consumir daquelas empresas com quem nós nos identificamos, com quem sabemos que tem valores alinhados, tanto enquanto consumidora e também quanto prestadora de serviço nessa área de atuação, né? Sabendo que existe todo um background por trás disso. Bem importante essa tua colocação nesse novo cenário de negócios que se configura. Essas empresas que aparecem no Jornal Nacional todo dia, olha como a imagem delas está sendo mais positiva, né? Elas estão doando, então elas estão fazendo bem, sem olhar a quem. Certamente elas estão doando de forma, enfim, talvez genuína, mas elas estão com uma boa imagem. É legal você estar adquirindo produtos de uma empresa que pensa nos consumidores, que pensa no bem-estar, que pensa na sociedade como um todo. E que está sendo um grande player, que está tentando contribuir, enfim, para a transparência, né, para o mundo, para a saúde da população. Perfeito. Empresas sustentáveis, né? Ser íntegro também é ser sustentável e vice-versa. Marcela, até onde podem ir as consequências de imagem reputacionais de um compliance mal implementado? Você falou um pouquinho disso, mas pode trazer um pouco mais de subsídio, de detalhes para quem já atua nessa área? Claro. Eu costumo dizer que a empresa que não tem compliance, ela não vai ter ela não vai ter sucesso, né? Ela não vai se manter no mercado. Então, uma das fases, né, do programa de integridade é a questão da due diligence, né? Se a empresa não tem grandes ferramentas, não tem controles internos para demonstrar que ela está em conformidade não só com as leis, como também com os costumes, e preocupada com a imagem, ela certamente vai se deteriorar. Então, vou dar aqui alguns exemplos básicos. A Siemens, né? Ela foi descoberta, enfim, uma grande prática fraudulenta na Alemanha, e após 2 anos de implementação do programa de integridade, então não era de fachada, não era para inglês ver, como a gente fala, as ações subiram vertiginosamente. Então, veja você, como compliance no sentido de mitigar risco de reputação, isso é, de imagem, riscos, prejuízos econômicos mesmo, ela foi importante. Outro dia eu estava assistindo uma palestra, inclusive da Juliana Nascimento, ela é ótima, e assim, coisas pequenas, se a empresa ela não tem, no controle interno não tem, enfim, no KPI, o pagamento de um tributo, isso pode ser sonegação fiscal, então os passivos dessa empresa vão ser maiores. Até para o Know Your Employee, né? Conhece seu empregado tem, imagina o que foi para os ex-funcionários da Odebrecht ter que fazer de novo entrevistas, porque a pessoa jurídica não é tangível, ela não é pessoa. Então, quem representa e apresenta são as pessoas. Então, se as pessoas, inclusive os indivíduos, os seres humanos, as pessoas físicas, não tem uma boa imagem, você não vai querer contratar, você não vai querer estar com elas. Então, o risco de reputação aqui, até com um sentido de atração de investimento. Perfeito. E hoje tem até empresas que olham e usam como critério, quero até pedir tua opinião sobre isso, o posicionamento dos colaboradores nas redes sociais, né? A imagem, o que você defende. Eu que atuo com isso aqui no Paraná e estou à frente de um instituto, tenho que ter maior cuidado, né? Das nossas, você sabe disso também, você é professora de diversas instituições renomadas, de como nós nos posicionamos na nossa vida pessoal. O que você acha disso? Essa imagem do indivíduo atrelada à imagem e aos valores da empresa? O Lu, inclusive no seu canal, ele falou muito da questão, Luciano Malari, da questão da empatia. Eu acho que tem tudo a ver, né? A empresa que é empática, o profissional que costuma, seja numa investigação interna, seja numa due diligence, seja numa entrevista, tem que ter essa questão de entender quem é a pessoa, de qual é a imagem que ela passa. E aí eu vou te dar aqui um exemplo básico. A United Airlines, em 2018, 2019, se não me engano, ela perdeu $1 bilhão em valor de mercado, porque uma infeliz de uma comissária de bordo arrastou um médico, enfim, um passageiro, e aí colocaram isso nas mídias sociais, então a empresa
não teve o menor critério, não teve o menor filtro, e as ações caíram, né, no Instagram, nas mídias sociais. Então, veja como os canais de comunicação, Instagram, Facebook, companhia, como a mídia, fez com que uma empresa em poucos minutos, poucas horas, tenha tanto prejuízo. Inclusive, um dos CEOs, ele parabenizou a equipe dele por ter feito isso. Depois, é óbvio que ele teve que se redimir perante os stakeholders pedindo desculpas. Então, como uma pessoa física que não teve o menor bom senso, menor razoabilidade, ao não ter treinamento ou ao ser, enfim, uma ovelha negra, não sei, acabou com a imagem da empresa. O Garth Pearson, por exemplo, né? O Morgan Stanley, o banco, foi um dos primeiros casos, foi um dos grandes leading cases, em que o Garth Pearson, o CFO, enfim, fez uma empresa de fachada com o governo indiano, e aí ele foi punido, mas não a empresa. Então, mesmo a FCPA, que é a lei norte-americana, Foreign Corrupt Practice Act, 77, a mais antiga, o Morgan Stanley não foi punido porque ele provou por A mais B que o programa de integridade dele era out of the level, era high level, a ponto de, enfim, colaborar com o DOJ. Então, veja como o Morgan Stanley, porque tinha um compliance robusto, não teve um risco de reputação tão grande, né? Não teve, inclusive. Foi um dos grandes leading cases de sucesso do compliance. Perfeito. Esse caso é bastante mencionado, né, Marcela, quando faz essa distinção entre a ação do indivíduo, a responsabilidade objetiva do C-Level ou da diretoria e a responsabilidade da pessoa jurídica. Eu também, às vezes, menciono quando perguntam, mas e a questão da pessoa que agiu de má fé dentro de um sistema de compliance robusto, bem implementado, como que funciona? Né? E como que você acha que nesse caso específico, já que você trouxe à luz da nossa discussão, o banco foi impactado e a imagem dele, será que ele caiu dentro daquele período lá de 5 anos para a imagem voltar ou perdeu o valor de mercado mesmo não tendo sido punido pela lei anticorrupção americana e tendo dividido essa responsabilidade entre a pessoa física e a jurídica? Nos Estados Unidos tem um conceito que once a PEP, always a PEP. Né? Uma vez que você é uma pessoa politicamente exposta, e naquele caso o Garth Pearson foi, porque ele teve interações públicas, certamente ele se tornou uma pessoa politicamente exposta, e sim, o banco poderia ter tido uma enhanced due diligence, né? Uma due diligence mais rígida, mais robusta, já que teve um red flag, que a gente chama, né? São sinais vermelhos, os sinais de alerta. O banco certamente ele perdeu em valor de mercado, as ações caíram vertiginosamente, inclusive a Siemens, né, se não me engano, as ações caíram 12%, depois subiram 20% por causa do compliance. Mas o banco conseguiu, por isso que é um leading case, fazer a volta por cima justamente por mostrar que o banco não corrobora com as práticas fraudulentas cometidas pela pessoa física e gastou, enfim, 9 meses, milhões de dólares conta da contratação de consultorias, de advogados. Então, o banco todo o tempo estava de forma ativa, ele não estava de forma passiva, ele estava tentando o tempo todo colaborar com os órgãos públicos e isso foi visto de forma muito positiva. A imagem do banco foi rapidamente resgatada. Pode falar isso. O importante é que o compliance seja responsivo em tempo também de assumir esse protagonismo, né? Exato. A empresa ela é viva, né? Então, o compliance ele não é aquela coisa que você faz em 6 meses e esquece. Ele tem que estar sempre sendo visto. O risco de mercado está sempre diferente. Então, agora, a questão da pandemia, o risco, talvez, da LGPD, né? O risco das invasões à privacidade. Como é que eu vou fazer uma investigação interna se meu filho está aqui? Como é que eu vou preservar a privacidade? Tudo, né? A questão dos KPIs, como é que a empresa vai fazer, como é que a empresa vai preservar, enfim, a intimidade de um funcionário que está com Covid. Então, o compliance ele tem que ser uma coisa muito viva, não é uma questão só da auditoria. As linhas de defesa, elas têm que estar sempre sendo mescladas. Então, não só o compliance como supervisor, como órgão de supervisão e de controle das primeiras linhas, como também como um meio com a auditoria interna. O controle interno tem que estar sempre sendo vivo, dinâmico e não aquela coisa estática. Não adianta, né? A empresa, de novo, ela é personificada por pessoas que podem representar riscos e por externalidades positivas e negativas. Perfeito. Marcela, e para quem trabalha com compliance, consultores e profissionais enfim, compliance officers que vão assistir a gente, a minha pergunta para você é: quais as principais armadilhas às quais os profissionais de compliance devem estar atentos no seu trabalho
para não prejudicarem a imagem da empresa. Às vezes a gente vai com tanta sede ao pote, querendo fazer a coisa rápido, fazer bem feito, mostrar que está sendo feito. Onde é que existem pegadinhas, digamos assim, para as quais nós devemos estar atentos? A falta de atenção a algumas coisas que podem ser consideradas menores ou besteiras. Então, por exemplo, esse caso da falta de controle interno. Se um funcionário não paga, enfim, um tributo, não paga folha de pagamento, ele vai receber depois essa multa. Então, a empresa vai ter que incorrer em gastos que não deveria incorrer. Ou, enfim, um funcionário que não dá um bom treinamento. Por exemplo, uma empresa, eu trabalhei para uma trading que tinham 300 colaboradores só no Brasil e em um mês tinham duas denúncias. Então, olha a imagem dessa empresa que não tem uma boa transparência, que o programa de integridade dela não está sendo efetivado. Então, a questão mesmo de olhar o dia a dia, de entender o mercado, de não fazer aquelas políticas anticorrupção ou códigos de conduta de forma não customizada, né? Você conseguir entender como que a imagem da empresa pode ser uma vantagem competitiva. Eu trabalho muito com startups, então a questão da marca, né, como uma barreira de entrada para novos entrantes. Então, uma empresa que está em compliance com as leis, né, que tá, enfim, que tem uma marca, que tem uma patente, uma empresa que tem essa vantagem competitiva, que está não só em conformidade com as leis, como também com os costumes, né, enfim, com tudo. Uhum. Então, você diria que um dos nossos, entrando já mudando um pouquinho de assunto, mas dentro do nosso mesmo aqui, uma das grandes qualidades dos profissionais dessa área tem que ser o detalhismo ou o preciosismo? Certamente, tem que também tentar entender o cliente, tem que sair um pouco dessa questão, por exemplo, vários compliance officers são advogados, tem que sair um pouco do juridiquês, tem que pensar fora da caixa, tem que entender qual é o cenário macro, tem que mostrar a imagem como um parceiro, né? Como o banco hoje ele não vende empréstimo, ele vende felicidade, ele vende bem-estar. Uma academia, o Starbucks não vende café, ele vende reunião. Então, você conseguir entender, você conseguir vender a sua empresa como um bem-estar para a população, né? Você conseguir vender a empresa como, enfim, um player, um parceiro seu. Maravilha. Você falou um pouquinho das perdas que podem estar atreladas a um compliance mal implementado ou a falta mesmo de iniciativas de compliance. Você sabe se existe alguma forma de mensurar o quanto essas mesmas iniciativas, então, agregam valor a uma marca? Será que a gente consegue fazer um cenário antes e depois de compliance? A gente teve esse input, essa ingestão de mecanismos de integridade e esse output com valor agregado saiu com qual valor? Qual foi a transformação e o ganho intangível disso? É excelente essa pergunta, tá? O valuation de uma empresa, né? Enfim, a avaliação dela, ela se muda através do compliance. Seja porque o compliance faz com que a empresa receba menos ações trabalhistas, seja porque as pessoas lá, o time está mais feliz, não? Então, o time, ele faz com que a empresa seja mais bem-sucedida, faz com que a empresa, enfim, esteja com uma melhor imagem. Eu vou falar aqui também de algumas coisas, por exemplo, o selo Proética. É um selo, é uma chancela de que a empresa tem ética, né? Ela é um selo de integridade. Então, quanto mais a empresa tem uma melhor imagem, quanto menos inconformidades ela tem, mais ela tem esse selo, que é a chancela. A gente pode aqui também falar do CNEP, né, que é o Cadastro Nacional de Empresas Punidas e de Empresas Inidôneas. As empresas não vão poder entrar em licitação se elas agiram em desconformidade com a lei, se elas, enfim, incorreram em fraude. Elas são consideradas inidôneas ou suspensas e elas vão ter menos participação no comércio mesmo, nas transações, seja em licitações, seja com outros funcionários, com outros players, se elas não tiverem essa imagem. A Petrobras, ela tem um grande programa, né? Tem na questão do Know Your Supplier, sabe quem é seu fornecedor. Se a empresa não tiver uma boa imagem, não tiver códigos de conduta e de ética, ela simplesmente é eliminada da contratação. Então, o compliance aqui, como, de novo, uma vantagem competitiva, uma oportunidade de negócios, uma atração de investimentos, enfim, de aquisições, né? De novos consumidores. Perfeito. Você mencionou ali no início da tua resposta sobre cultura, clima. Você acha que um bom compliance afeta o clima organizacional? Ele melhora muito o clima, né? Eu tenho orgulho de trabalhar numa empresa que doou, enfim, medicamentos, que doou equipamento, que doou dinheiro
agora para um hospital, para a Fiocruz, enfim. Assim como eu não tenho orgulho de ter trabalhado numa empresa que teve jornal de grande circulação, a sua decisão condenatória, enfim, é uma imagem negativa. Então, quanto mais orgulho o time tem, quanto mais empatia os colaboradores têm, quanto mais felizes as pessoas são, melhor para a empresa, né? Então, a questão da felicidade mesmo, da empatia, da imagem, de você comprar a ideia, de você advogar para a sua empresa, não é que advogar advogado, e sim você defender a empresa, você lutar com unhas e dentes, você vestir a camisa da equipe por causa da imagem da equipe, é sensacional, assim, é realmente indispensável, enfim, para a prossecução do progresso da empresa, para o avanço. Vou te fazer uma pergunta que não está aqui no meu script, mas porque me veio agora com base na tua resposta, é uma curiosidade que eu tenho e inclusive vai ser o tema de um dos meus próximos estudos. Você acha que funcionários felizes fraudam menos? Acho. Eu acho que a questão do tone of the top, né, a alta administração, uma vez que eu tenho uma grande fonte de inspiração, eu não vou fraudar, eu não quero ser o diferente na minha empresa. Então, as próprias empresas, né? Uma empresa estrangeira no Brasil, ela se sente quase na obrigação, e eu estou falando aqui entre aspas, porque claro que não é uma obrigação, de subornar um policial, de subornar um agente público, porque isso faz parte das regras do jogo. Uma vez, e aí, a contrário senso, uma empresa brasileira não faz isso no exterior. Então, eu, enquanto parte de uma organização corrupta, eu sou mais um. E eu, enquanto parte de uma organização transparente, eu não quero fraudar. Eu não tô, essa cultura organizacional, eu vou ter vergonha. Enfim, eu não quero ser o diferente. Então, eu costumo dizer, assim, brincando, que é como se fosse um pai, né? O pai que me dá um bom exemplo, eu não vou querer ser vergonha para ele. As palavras convencem, os atos arrastam. Tendo em vista que eu estou num ambiente de colaboração, num ambiente de sororidade, de apoio, eu não vou fraudar, não tem por que eu fraudar. Eu estou feliz, eu estou numa empresa que está valorizando o meu trabalho, seja financeiramente, seja porque, enfim, eu estou numa empresa em que tem sentido eu estar, em que eu estou feliz, em que as pessoas não são competitivas, enfim, em que tem esse bom clima, eu não vou me sabotar. Legal. O que você diria para as empresas que acham que compliance é só um custo e ainda não veem os benefícios agregados da implementação dessas iniciativas? Tem uma frase que eu amo, que é uma frase do Paul McNulty, ele era procurador nos Estados Unidos, que ele fala: "If you think compliance is expensive, try non-compliance." Se você acha que o compliance é caro, tente não atendê-lo. A Odebrecht não atendeu e está entrando em recuperação judicial. A Siemens não atendeu e perdeu bilhões. E o compliance, sim, foi uma vantagem competitiva. Foi o antes e depois. Depois do programa de integridade, a Siemens continuou a ter risco de reputação dela caiu e ela teve uma boa imagem. Então, se você não tiver compliance, você, infelizmente, vai ser eliminado do mercado, porque as empresas hoje e os consumidores hoje, repito, eles vão querer se aproximar de pessoas com os mesmos valores do que eles. Eu não vou querer ser cliente ou me associar, a questão do know your partner, né? Eu só vou namorar com uma pessoa que eu tenho os mesmos valores. Eu não vou me associar a uma pessoa que foi pega em corrupção e que pode queimar a imagem da minha empresa. Então, o compliance ele é fundamental, ele não é caro, ele é um investimento e é muito melhor prevenir do que remediar. Mas eu acho que a gente ainda observa, eu não sei, vou dar um chute aqui, tá? Pelo que eu vejo também na nossa realidade. A gente ainda observa mais empresas indo atrás de compliance pelo caminho da dor do que pelo amor. Ou você acha que as empresas estão mais convictas da importância desse mecanismo? Inclusive, eu te perguntei, né? Por que como a gente convence os empresários? E você usou a frase, se você acha que é caro, tente não fazer. Ou você acha que é expensive, né? Você vai ter isso como um custo, tente não fazer o compliance. Então, é um discurso um pouco mais voltado para o caminho da dor.
pelo caminho do amor, que é pela convicção. Nós temos alguns clientes aqui que eu tenho maior alegria de receber quando batem na nossa porta e dizem assim, eu quero fazer porque eu acredito que é importante, não é porque ninguém está me pedindo, não é porque o mercado está exigindo ou algum cliente solicitou, é porque eu sei que é importante e esse é o futuro dos negócios. Mas ainda é uma parcela menor. Você concorda? Essa também é a tua visão ou você acha que isso já tem mudado depois de 7 anos de lei anticorrupção? É a minha visão. Maquiavel falava que a gente vence pelo temor e não pelo amor. Certamente uma empresa que foi pega em práticas corruptas ou fraudulentas, a Lei 2846 é muito inovadora no que toca a fraude à licitação, porque é o KBA, United Kingdom Bribery, que é o suborno, enquanto a FCPA é de corrupção, então a nossa lei é mais extensa. Mas eu acho que as coisas estão mudando. Uma vez eu fui numa palestra, FCPA de 77, e um ex-procurador, um ex-prosecutor, disse que para pegar a lei ela demorou 10, 15 anos, e a nossa lei tem 7 anos. Então, certamente as empresas, infelizmente, principalmente em tempos de pandemia, elas precisam, enfim, vender o almoço de hoje para conseguir comprar o jantar de hoje também, ou de amanhã, mas eu acho que elas estão começando a perceber como a falta de imagem delas vai fazer elas terem prejuízos econômicos, financeiros, políticos. Então, a questão do compliance, de novo, como oportunidade de negócios. Eu trabalhei para uma startup que, por não ter feito uma boa due diligence de know your partner, um dos investidores, a pessoa física, ela foi condenada pela Lava Jato, na verdade, ela foi acusada, e o diretor dessa empresa, ele teve que entrar em colaboração premiada. Então, ela já foi assim, já na largada, ela já perdeu a imagem. Então, ela perdeu o dinheiro por não ter feito esse compliance. Ao passo que outros clientes meus, que resolveram prevenir, entender o compliance, não só como, de novo, conformidade à lei, mas também como fazer o certo porque é certo, walk the talk, elas estão hoje avançando muito mais do que as que não estão. Então, eu acho que é uma grande tendência que as empresas estejam cada vez mais preocupadas com a imagem que elas passam, com o que elas vendem para o mercado, com a marca delas, com o legado que elas vão deixar, não só para a sociedade, como também para a comunidade interna, para os funcionários, enfim, para o board, para os altos cargos diretivos. Perfeito. Acho que a gente está saindo de uma era de pensar em produtividade por horas, mas pensar em outros benefícios que a própria empresa gera para os seus consumidores e para os seus próprios colaboradores, né? As pessoas podem hoje quase que escolher onde elas vão trabalhar. E esses dias eu ouvi do presidente da GPTW, não sei se ele é presidente, mas é um cargo alto lá no Great Place to Work, que existem pessoas certas nas empresas erradas. Então, se hoje, né, uma pessoa como você, por exemplo, com o teu nível de capacitação, você quase que pode escolher onde você vai querer trabalhar com compliance, né? Havendo esse poder de decisão hoje do consumidor em relação à oferta e do colaborador profissional de compliance, que também quase que pode, dependendo aí do patamar, né, escolher onde vai atuar. Eu não quero trabalhar, independente de trabalhar com compliance também ou não, né? Não quero trabalhar numa empresa que é ruim para a sociedade, em que eu não acredito nos valores e assim por diante. Eu queria que você deixasse tua mensagem final para quem vai nos assistir e também, se quiser falar de alguns outros temas relacionados ao compliance, sobre a importância que esse tema tem na construção da sociedade melhor que nós almejamos, né? Claro. Então, a gente pensar no compliance como um todo, né? A questão que eu falei do walk the talk. Eu sou uma pessoa compliant na minha vida pessoal. Então, a gente tem que tentar unir não só o nosso trabalho, nós somos agentes de compliance, multiplicadores de compliance, como também a gente começar na base, né, na escola, não colar, enfim, não tentar dar uma de esperto e enfim, tentar oferecer alguma propina, enfim, para um policial. A gente começar em casa, os nossos pais serem compliance. Graças a Deus, a minha mãe me ensinou muito a não tentar encurtar os caminhos. Então, a gente tentar ver que vencer pelo amor é melhor do que vencer pelo temor. É mais bonito, é mais fácil a gente deixar um legado. No Dia das Mães, eu li um texto da Marta Medeiros, de um rapaz que estava numa maratona e ele podia ter furado, enfim, um lugar. Ele viu que um dos corredores concorrentes dele estavam indo para um outro lado e ele falou, como é que eu vou explicar isso para minha mãe?
Então, a questão mesmo assim de você não se sentir bem perante terceiros. Você quer continuar com a sua imagem, você quer valorizar o seu trabalho, você quer valorizar os seus valores. Então, o compliance é no sentido dessa sociedade melhor, mais harmônica, né? Esse é o nosso trabalho. Infelizmente, tem empresas que não acreditam ainda, e eu realmente acho que elas vão ser eliminadas do mercado, porque é o que você falou, as pessoas hoje estão muito mais preocupadas num grande environment, estão escolhendo muito mais do que antes. Então, eles são, enfim, o slogan que eu queria era não só prevenir, mitigar e solucionar os riscos, que é o compliance, mas principalmente os riscos de imagem, a empatia, né? A troca, esse time, enfim, essa sociedade melhor, mais harmônica, mais em paz, que a pandemia está mostrando. Essa pandemia hoje ela está afetando ricos e pobres. Os serviços essenciais são serviços não necessariamente advocatícios ou de economistas ou contadores, e sim serviços de enfermeiros, de lixeiros, de pessoas que não tinham uma imagem de bem-sucedidas, vamos colocar dessa forma. Então, a questão da democracia, do compliance enquanto democracia, enquanto quebra de paradigma, enquanto governança corporativa e essa imagem positiva. Perfeito. Marcela, muito obrigada pela tua participação, foi extremamente agregador. O que eu mais gosto dessas conversas, sabe o que que é? Que a gente, primeiro, pode compartilhar conteúdo com os outros, e segundo, que eu aprendo imensamente aqui com vocês, que são convidados tão ilustres, e são verdadeiros professores, pessoas de quem eu leio os livros, ou para quem eu recomendo os livros, pessoas com quem eu tive aula. Então, muito obrigada mesmo pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Eu espero que tenha sido produtivo e bom para você também. A recíproca é mais que verdadeira. Estou muito privilegiada de estar aqui com você. De novo, você é nas grandes tone of the tops para mim. Você é um grande exemplo. Você é linda por dentro e por fora. Você está em grandes movimentos. Você é uma referência e, mais uma vez, o prazer é todo meu. Muito obrigada. Obrigada, grande honra. Repetir essas conversas. Obrigada. Um beijo e nos vemos numa próxima, então. Outro beijo. Até mais. Beijinho.